Então, eu agradeço aí. Eu vou convidar aqui o Leonardo para ele poder se apresentar, tá bom? E vocês poderem conhecer um pouco dessa pessoa que aceitou o nosso convite, não só o meu, como o da clínica também, para trocarmos juntos sobre esse tema. Deixa eu achar aqui o Léo. Leonardo, você pode pedir para participar aqui para eu te aceitar, por gentileza? Pede para mim, por favor, aí que eu vou aceitar você, tá bom? Enquanto isso, gente, compartilha, coloca aqui, ó, tem um aviãozinho assim, ó, que é um triângulo. Então, coloca aí para poder compartilhar com os seus amigos, enquanto nós não começamos aqui a nossa live. Deixa eu ver aqui o Léo. Só o Leonardo aceitar. Ó, a gente já está entrando. Ah, Olá, oi, Leonardo, tudo tudo bem? bem? Que bom, eu Tudo. estava aqui antes Câmera ficou testando aqui, muito perto. eu pensava aqui, né, que a câmera deitada ficasse melhor, e o pessoal, não, é o contrário. Eu falei, que bom que eu sou psicóloga, né? Ah, Eu já então, tenho um Léo, pouquinho mais de primeira, prática, porque eu andei fazendo umas lives também, e aí a gente vai aprendendo fazendo, é assim mesmo, né? A ferramenta, a gente vai descobrindo ela. não, e não só isso, né? Que o nosso parceiro aqui, o Marcos, né, que é o responsável por isso tudo acontecer, você teve o privilégio de conhecê-lo, né? Na nossa reunião aqui de planejamento, para Sim, poder planejar tudo direitinho aqui para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, porque por algum motivo não está conseguindo assistir. Então, assim, ele já tinha me explicado, tá? Como fazer, então amanhã eu já sei que ele vai dar uma puxão de orelha em mim, mas está valendo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez o espaço, por você ter aceitado estar aqui conosco, abrir um pouco, né, aí da sua vida, da sua experiência. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas poderem conhecer, né, quem é o Leonardo, o que você faz atualmente, e vamos trocando. E antes de mais nada, gente, de você começar, eu quero colocar para as pessoas que eu vou deixar aqui, gente, os comentários ativados. Porém, eu peço muito o carinho de vocês, que vocês façam comentários, até mesmo colocando experiências, compartilhando alguma coisa, mas assim, agressões, xingamentos, já é até mesmo tema, né, Léo, da nossa live aqui. Então, assim, a proposta não é essa, tá, gente? Então, perguntas, vocês ativem a caixa de perguntas e mandem para a gente perguntas que um pouquinho no final, conforme for, eu dou uma pausa e falo aqui para ele que tem uma pergunta e eu vou fazer, tá bom? Então, pode começar, Léo, por favor. vamos lá então. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Acredito que a gente possa, nesse encontro, ajudar muitas pessoas que, assim como eu, passaram por, ou estão passando, né, por dificuldades aí com a sua própria identidade e com como lidar com a homossexualidade, né, que é um tema ainda tão polêmico, é ainda cheio de preconceitos e situações. Então, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Leonardo Lois. Eu fui professor de música por muito tempo, dava aula de música para crianças, e aos 44 anos eu decidi mudar de carreira e virei comissário de voo. Entrei numa companhia aérea em menos de um ano, né, eu saí da sala de aula para o avião, então foi uma mudança muito grande na minha vida profissional. E também sou massoterapeuta já há 11 anos, eu trabalho com massagem desde 2010, né, agora já vai fazer 12 anos, né, viramos o ano aí, e também é uma outra profissão que eu comecei como hobby, né, fiz o curso de massoterapeuta e fui, na verdade, conquistando uma clientela e um público que foi permanecendo. Então, ao longo desses 11 anos, eu atuo também como massoterapeuta e conciliando, né, as profissões, assim, antes como professor e agora como comissário de voo. Porque, para quem não sabe, a vida de comissário também a gente trabalha por escala, mas a gente tem pelo menos 10 dias de folga por mês. Então, nesses dias é que eu atendo como massoterapeuta. Então, essa é a parte profissional. Agora vamos falar um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu nasci
numa família. Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos, né? Então eu sou o filho do meio. Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então, uma escadinha, assim, é pouca diferença. Meu irmão mais velho tem 1 ano a mais, a minha irmã mais nova, 2 anos. Então, a gente vivenciou as mesmas fases, assim, infância, adolescência, juventude, tudo muito próximo, porque as idades eram muito próximas. Então, eu faço parte desse núcleo familiar primeiro, né? E ali, não sei se a gente já pode começar a falar sobre o tema, mas Sim. ali desde criança, na verdade, eu fui percebendo que eu tinha um olhar diferenciado para os meninos, assim. Eu tinha, desde criança, eu já tinha uma questão ali que eu não sabia o que era, não sabia ainda, não tinha a proporção, né, do que era aquilo, aquele sentimento, mas no fundo, eu já sabia que tinha alguma coisa diferente. E claro que eu nasci numa família tradicional, com ideias, né, tradicionais de uma família, formação de uma família, né, pai, mãe, filhos, enfim. E eu fui aprendendo que aquilo era o certo e era a única maneira de se formar uma família. Então, foi baseada nessa estrutura, né, com base nessa estrutura, em que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo. Eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Então, por muito tempo, quando eu fui me descobrindo e percebendo que eu tinha essa questão, eu, num primeiro momento, eu me revoltei, assim, porque eu falei, poxa, eu não escolhi isso. Eu não escolhi ser assim, eu não escolhi ter esse sentimento, né? Mas era algo muito real, era muito latente em mim. E eu fui tentando bloquear isso, eu fui tentando esconder, né? Aquela coisa quando criança, eu tinha uma voz muito aguda e eu falava muito fino. E eu já, por conta disso, sofria bullying na escola, né? Porque tinha voz de mulherzinha, falava fininho, não sei o quê. E eu tinha um trauma com isso da voz, né? Tanto que, num determinado momento, eu chorava, chegava em casa chorando, falando com a minha mãe, por que eu tenho essa voz? Eu não queria ter essa voz. E foi interessante, porque ao longo da minha vida, eu acabei virando cantor, né? Eu estudei música, como eu falei, eu fui professor de música, mas especificamente eu comecei a cantar e a minha voz, na verdade, eu fui educando a minha voz e ela foi valorizada a ponto de depois eu ser cantor, gravar discos, vocais em discos de outras pessoas. E isso valorizou muito para mim. Essa questão da voz se resolveu como uma cura. Assim, eu cantar foi uma cura para esse trauma que eu tinha com a minha voz. Mas não era só isso. A questão não era só a voz. A questão eram as emoções, os sentimentos, o que eu tinha ali de atração física, atração sexual mais tarde, né? Que eu vim entender o que era, enfim. E todas essas questões estavam ali. E eu precisava, de alguma forma, mascarar, esconder, né? Então, uma das questões eu comecei a trabalhar muito cedo com crianças, né? A partir dos 13 anos, eu já dava aula para criança na igreja, quando eu fazia parte da igreja. E ali já comecei a trabalhar com crianças, com música e criança, enfim. Depois eu fui fazer a faculdade de música e comecei a trabalhar em escolas, também dando aula de música para crianças. Então, o universo infantil sempre foi muito presente na minha vida, enquanto professor, né? Então, nesse lugar de professor e de professor de crianças, eu tomava um cuidado muito grande, porque, infelizmente, existe na sociedade uma questão em que as pessoas ligam a homossexualidade à pedofilia e acham que o homossexual ele vai querer, como é que fala assim, influenciar as crianças para esse caminho, né? Como se isso fosse dessa forma, né? Como se a gente se transformasse em alguma coisa, né? Como se a gente já não fosse. Então, eu sempre tive muito cuidado, muito receio de misturar as coisas das pessoas. Eu protegia muito a minha vida, né? E protegia muito a minha imagem com relação a isso, para que as pessoas
infelizmente, de maneira equivocada, não me julgassem por ter esse sentimento, né? É interessante, né, na sua fala, que você colocou a questão, né, de algo errado. E essa é uma queixa e uma escuta que eu, enquanto profissional, tenho muito. Né? Então, assim, é como se tivesse algo errado. Né? O que seria errado? Né? Eu não sei, de repente, se alguém que está nos ouvindo aqui tem essa sensação, está passando por isso nesse momento. Então, assim, aonde não é. Né? Então, você vê o quanto que é colocado na nossa sociedade, imposto muitas vezes, essa questão, né, de um padrão. Eu gostaria, né, que você colocasse para a gente, até para as pessoas que não conhecem a sua história, que você, né, fez um resumão inicial, em seguinte, né, porque você cantava, né, na igreja, então, assim, ali você tinha esse questionamento, né, de que tinha alguma coisa errada com você, então é entender como que você se descobriu, né, homossexual, né, em que momento em que isso despertou e que você percebeu, não, peraí, isso realmente não é assim, eu não sou hétero, realmente essa não é a minha questão. Como que foi isso para você, até para as pessoas que estão ouvindo, se tiverem ou já tiverem passado e quiser compartilhar aqui com a gente, para poder ser uma troca entre nós aqui. Então, assim, como eu fui ensinado, né, que aquele modelo, aquele formato era o correto, eu tentava obedecer e seguir aquele formato, né? Então eu ia, aquela coisa, me forçando a viver aquela vida que eu achava que era o correto, né? Que era o certo. Então eu namorei meninas na igreja, eu cheguei a ficar noivo de uma menina, sendo que nesse período, na época, até foi quando apareceu a internet, eu tive meu primeiro computador, e através da internet eu fui descobrir esse mundo de uma forma. É o que hoje as pessoas fazem, né? Elas se escondem atrás de perfis para elas poderem viver experiências na internet em que elas não têm coragem de viver na vida real. Então elas vão para o virtual e ali elas falam o que elas querem, né? Elas criticam, e fazem um monte de coisa ali. Então, foi através da internet que eu descobri um caminho, através de salas de bate-papo. E eu comecei a conhecer pessoas de uma forma velada, escondida, né? Então, eu realmente, através desse meio, desse veículo, é que eu comecei a dar lugar, dar vazão a esse sentimento. E na época eu estava noivo de uma menina. E quando eu tive meu primeiro encontro, né, com um homem, assim, aquilo me gerou uma crise interna muito grande, a ponto de eu terminar o meu noivado. E foi a partir dali que a coisa, para mim, começou a tomar uma outra proporção, entendeu? Porque aí eu já tinha vivenciado uma experiência real, né, dado lugar a esse sentimento que era latente desde criança, né? Mas ali aquilo tomou forma, né? De fato. E aí eu comecei a viver algumas experiências, alguns encontros e tal. Sendo que depois, nessa época também, era uma época que as pessoas se escondiam muito. Assim como eu estava atrás de um perfil fake, outras pessoas também se escondiam muito. Aquele famoso discreto, fora do meio, né? Que as pessoas usam para se esconder, né? No sigilo, aquela coisa toda. Então, as pessoas buscavam não mostrar o que elas sentiam por causa do preconceito. O preconceito ainda era muito maior do que é hoje. Então, eu vejo que, assim, hoje, as pessoas ainda usam esse artifício de se esconder, né, com medo ainda do preconceito, alguns até homens casados que vivem experiências fora do casamento, né? Então, assim, a gente vê muito isso. Então, porque ela não tem coragem, nunca tiveram coragem de se assumir e de viver de fato a sua vida, a sua sexualidade sadia dentro do que ela sente. Então, ela muitas vezes ela casa, ela tem filho, mas ela sai com outros caras para poder viver essa sexualidade e vive isso de forma escondida. Então, assim, eu não queria isso para mim. Por isso eu terminei meu noivado e comecei a viver essas experiências. E comecei a me assumir para minha família. E aí foi muito difícil, né? Essa foi uma fase muito difícil da minha vida, porque eu
tive que sair de casa, da casa dos meus pais, porque eles não aceitaram, né, o fato de eu me assumir gay. Então, eu tive que sair da casa dos meus pais. A gente ficou um tempo sem se falar. Então, aquele núcleo, que era um núcleo de segurança para mim, na verdade, eu tive que abandoná-lo, né? Então, foi aí que eu descobri também a riqueza da presença dos amigos, de pessoas que você escolhe também como família, né? Dizem que os amigos são a família que a gente escolhe. Então, a riqueza dessas pessoas na sua vida no momento que a sua família não estava lá para te apoiar, né? Então, eu acredito que eles também sofreram, assim como eu sofri, né? Foi um luto para eles perderem aquele filho querido e que aparentemente seguia as normas e os preceitos que eles ensinavam, e de repente esse filho se rebelou, virou a ovelha negra da família e teve que sair de casa e viver sua vida e sua liberdade. Então, assim, tudo isso foi doloroso para mim e foi doloroso para eles. Foi um período de luto que a gente viveu, de distanciamento, até a gente restaurar essa relação, se aproximar de novo, eles respeitarem, né, a minha vida e as minhas escolhas, sabendo que eu sou um indivíduo separado deles, né? Então, tudo isso foi uma conquista. Mas essa conquista veio também através da análise, através, né, do meu acompanhamento com psicólogos. Então, eu tive esse acompanhamento por vários anos da minha vida, né? Ediane foi uma das terapeutas que me ajudou, né, em uma fase da minha vida também. Então, assim, eu estava fazendo as contas hoje aqui, mas eu passei por 6 terapeutas ao longo da minha vida já. Então, assim, não foram poucos os momentos que eu precisei de ajuda e também os momentos que eu encontrei na terapia essa fortaleza, assim, para descobrir quem eu sou, descobrir minha identidade, me aceitar como eu sou, e realmente, assim, conseguir lidar, né, com as relações de uma forma conciliadora, né? Então, é muito difícil, às vezes, você conciliar ideias tão divergentes, né? Mas, assim, quando se trata da família, né, eu sei que tem muita gente que é brigada com a família, não fala com os pais, ainda vive essa separação, e é muito dolorosa, porque você sente falta também desse carinho, desse amor, né, que você teve e que deixou de ter, né? Então, eu consegui resgatar essa relação com os meus pais, essa relação com os meus irmãos, né, de uma outra forma, mas um tempo depois, com mais maturidade e com todo esse apoio também, né, das terapias que eu fui fazendo ao longo da vida para irem me ajudando, né, a lidar com essas situações. Eu queria só lembrar para o pessoal que está assistindo, que está curtindo, convidar os seus amigos aí, ó, no aviãozinho aí, manda para mais pessoas que de repente estão precisando desse papo, né, que a gente está tendo aqui. E também, se você tem uma pergunta, mandar na caixa de pergunta, que tem aí na interrogação, para a gente depois responder, né? Você quer perguntar alguma coisa? Eu tenho para acrescentar nessa questão que você trouxe, né, do luto. É interessante as pessoas que estão nos ouvindo entender que é um luto para ambos, tanto para o meu eu, quanto para o eu da família. Porque muitas vezes um quer impor um ao outro algo de acordo com aquilo que acredita. E o quanto que é importante o respeito e entender, muitas vezes, as crenças que cada um tem, os valores que cada um tem e no que cada um acredita. Então, é sempre importante colocar a questão do respeito e, principal, o amor, né? Então, assim, não é que você torce, né? Assim, foi o meu processo e o processo do outro, né? Então, assim, o que eu queria, até mesmo pontuar que eu coloquei aqui, que eu Eu anotei, sabe o né? que eu lembrei aqui, Jane, que eu acho que vale a Pode pena falar. falar, é que vamos dizer assim, esse desenvolvimento, essa reconstrução, ela tem muitos altos e baixos. Então, assim, ao mesmo momento, no primeiro momento, lembra que eu terminei o meu noivado, comecei a viver minha sexualidade, eu também entrei vamos dizer assim, quase que uma depressão de não conseguir firmar relações nesse meio, relações sólidas. Então, eram relações muito fluidas e tudo meio que se perdia.
E aí eu também entrei numa crise e eu achei que a solução seria voltar para a igreja. E aí eu voltei para a igreja, né, numa tentativa de cura, de restauração, né, de eu como homem, e de novo com aquele movimento de me relacionar com uma mulher, de casar com uma mulher, de ter filhos, enfim, de montar aquela família tradicional. E aí o que aconteceu? Eu conheci uma menina na igreja, eu fiquei noivo dela e eu me casei com ela. Então, eu vivi esse momento de ter essa volta para a igreja, de casar com uma mulher, né? E depois de um ano e pouco de casamento, quase um ano e meio, depois de um ano, na verdade, a gente já ia tentar ter filho, porque eu sempre quis muito ser pai. E porque eu trabalhava com crianças, como eu falei, eu tinha essa relação muito próxima com criança, eu sempre achei que eu seria um excelente pai. E aí eu queria ser pai. Mas, nesse momento, o que aconteceu? Eu entrei numa outra crise ali, porque eu ainda casado, eu também ainda tinha sentimentos por homens, tinha desejo, tinha vontade, apesar de não fazer nada. Reprimia aquilo ali, né? Mas eu sabia que eu não ia conseguir segurar aquilo para sempre. E eu precisaria abrir mão daquele casamento. Eu falei, então eu não vou ter um filho, porque eu não quero que meu filho tenha pais separados. E eu não quero ser pai de final de semana, sabe? Então, isso foi muito consciente para mim. Eu falei, para ser pai, eu quero ser um pai de verdade, um pai presente. Então, eu decidi não ser pai. Eu falei com ela, falei, olha, não falei o motivo, falei que eu estava inseguro, achava que era muito cedo ainda. E ela não entendeu nada, porque ela sempre soube que eu queria ser pai. A gente já tinha um ano de casado, já tinha uma estabilidade, já nossa casa montada e tal. E ela achou aquilo muito estranho e ali começou a crise, ela queria entender por quê. E aí chegou o momento que eu abri para ela e falei que ia ter que terminar, porque eu estava tendo aqueles sentimentos. Ela falou, não, nós vamos lutar juntos, nós vamos conseguir vencer isso juntos e não sei o quê, né? Naquele movimento de cura gay e tal. Eu falei, não, não vai, não, isso não vai rolar. Eu luto contra isso a minha vida inteira, né? E não vou conseguir superar isso mais. Eu já entendi que não é esse o caminho. E aí, claro, depois disso eu procurei terapia de novo, porque eu precisava me restabelecer, né? Me identificar de novo, quem sou eu, onde é que eu estou, para onde que eu vou, sabe? Aquele momento que você está ali numa encruzilhada, perdido, sem saber para onde vai. E, mais uma vez, a terapia foi quem me ajudou nesse momento para eu descobrir minha identidade, me fortalecer de novo. Então, como eu falei, ao longo da minha vida, foram vários momentos que eu vivi, né, experimentando um tratamento, uma terapia, um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, porque é muito difícil vencer isso sozinho, entender tudo isso sozinho, principalmente sem a ajuda da família, né, sem apoio da família. Então, eu, assim, deixo claro aqui o meu conselho para as pessoas procurarem um profissional, procurarem um terapeuta, porque nesse momento que você se encontra sozinho, muitas vezes sem amigo, muitas vezes sem a família, é esse profissional que vai te dar uma fortaleza, assim, um alicerce para você reestruturar a sua vida, né? Então, assim, acho que foi isso que me ajudou ao longo desses anos todos a me reerguer, a me estabelecer como pessoa, né? E tanto é que, assim, tem outras experiências ainda para a gente contar, né? E eu tenho uma surpresa para o final, só vou falar no final. Aí a Diane já sabe o que é, né? Uma mudança que eu tô buscando na minha vida, mas a gente só Deixa vai no contar isso lá no final. Deixa final até no para a final. galera Para o ficar aí pessoal na ficar live aqui até o fim. curiosa. E Isso, uma para coisa que ficar você até vai o fim, fazer, porque Adu, tem uma novidade aí que eu acho que é muito importante, vai ser muito importante para a minha vida também, para a minha história, e eu acho que também para outras pessoas, né? é Então, só para bacana. continuar, depois desse casamento falido, né, que foi o casamento com uma mulher, com aquela ideia de formar uma família e ter filho, eu fui buscando outros relacionamentos, né? E eu tive outros dois relacionamentos em que eu morei junto, né? Com outros dois que viveram junto comigo dentro de casa, né? Então, com um eu fiquei 2 anos, mais ou menos, o outro 2 anos e meio. E esses foram
eu considero casamento porque eu morava com eles, eu vivia e dividia minha vida com eles. Então, por mais que eu não tivesse um contrato, um papel, ou tivesse feito uma festa de casamento, eu considero um casamento. Então, esses dois que eu morei junto também foram um casamento, né? Sendo que quando a gente... Aí entra a Ediane na minha história, né? Quando eu estava... comecei um trabalho com ela inclusive me aconselhou, né, com relação ao meu trabalho com as crianças, que na época eu tinha, e que eu criasse um perfil do Facebook separado da minha vida pessoal, porque naquele momento eu me sentia fragilizado de expor a minha vida. Então através desse conselho também, eu separei minhas redes sociais profissional do pessoal, e a gente conversava muito sobre a questão dos direitos, né? Por que que eu, como homem gay, não teria os mesmos direitos de um homem hétero? Por exemplo, para ter um casamento de verdade, com festa, com foto, com filmagem, com tudo que tinha direito. Na época eu estava já namorando uma outra pessoa, né? E que eu tinha essa pretensão de formar uma família, até de adotar uma criança, ter filho, enfim, de novo, né? Aquele sonho começou a reaparecer na minha vida. Então, foi, né, com esse acompanhamento da Ediane que a gente foi construindo isso, essa questão do direito, né, de ter esse direito. E foi muito engraçado, porque foi nessa época também que foi aprovada a lei do casamento homossexual no Brasil. Então, a gente até primeiro fez uma união estável e depois a gente transformou isso no casamento mesmo legal. E a gente fez festa, bolo, filme, tudo que tinha direito lindo, de um né? casamento tradicional heterossexual. E foi lindo, eu fiz uma música para ele, cantei e tal, enfim. Foi a nossa história. A gente viveu 3 anos e meio, não foi aquele sonho de amor eterno, não construí uma família com ele, não tive filhos, a gente não adotou, porque ao longo da relação outras coisas foram acontecendo e essa relação terminou, né? Mas a importância de ter vivido isso, né? De fato, um casamento com tudo que tinha direito, né? E experimentado essa experiência, tanto para mim quanto para ele, foi importante, né? Então, acho que hoje as pessoas estão mais dispostas a sonhar e a planejar, né? E a ter, até porque os direitos se ampliaram, né? Se abriram muito para os homossexuais. Então, eu acho que é possível você ter esse casamento, você constituir a sua família, enfim, no formato que você quiser, sabe? Tipo, não tem mais essa do o pai e a mãe, né? Pode ter duas mães, pode ter dois pais, pode ter, enfim, você constrói a sua família, né? Então, eu acho que esse direito que é dado ao indivíduo, à pessoa, é uma conquista que a gente não pode deixar se perder, né? E foi isso que eu vivi ali com relação ao casamento. O que eu queria pontuar aqui, em cima disso tudo que você está colocando, né, para as pessoas que estão nos assistindo, primeiro que homossexualidade não é doença, né? Então, assim, as pessoas, como você colocou, por uma terapia lá atrás, inicialmente, em busca de uma cura. Eu falei, gente, não existe cura para isso, tá? Então, é importante a gente pontuar isso muito aqui para as pessoas que não compreendem, que não têm entendimento sobre o que é a questão, né, da homossexualidade como toda, a questão do LGBT, do movimento. Então, assim, entendam isso, tá? Então, não vão numa terapeuta que tem essa questão de cunho religioso. A psicologia não faz discriminação em relação a isso, tá, gente? Pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, não existe psicologia cristã, tá bom? Então, assim, é importante colocar o que eu e a Diane estou trazendo em cima do código, né, do Conselho Federal de Psicologia, tá? O que é reconhecido pela psicologia. Então, a psicologia é uma ciência, tá? Então, entendam que a nossa proposta aqui é levar exatamente a informação e o esclarecimento para vocês, tá? E o que o Leonardo está compartilhando aqui é essa questão de toda a desconstrução que ele teve que fazer do eu dele e uma reconstrução de uma forma consciente, de uma forma
saudável, né? Então, assim, ele teve que entender todo o processo dele de dor, né, de luto, para poder renascer a pessoa que ele é hoje. Então, assim, hoje essa identidade que ele traz e tudo isso que ele está trazendo, compartilhando conosco, é como ele está relatando. É todo um processo de terapia e com processos de terapia que visam esse bem-estar que a psicologia proporciona. Tá? Então, é isso que eu queria deixar bem esclarecido aqui para vocês. Eu tenho 3 perguntas aqui, Léo, que eu vou abrir aqui, porque eu estou preocupada com o nosso tempo. Beleza. Inclusive, tá? Então vamos lá. Ó. Uma das perguntas quando você falou sobre homens casados que têm relacionamentos extraconjugais, você também fala da bifobia? Então, eu estava vendo essas perguntas aí também. O que acontece? Quando eu falei aqui de homens casados que saem com outros homens e tal, na verdade, assim, eu não quero botar um julgamento sobre isso, né? Eu acho que cada um constrói as suas relações, né, e administra elas. Então, por exemplo, se esse homem é casado com uma mulher, tem filhos, né, e de repente ele curte as duas coisas, é diferente de um cara que casou por obrigação, por uma pressão da sociedade. Foi nesse sentido que eu quis dizer, sabe? A pessoa que, como eu, casou para poder ter aquela, tá naquela estrutura padrão ali, entendeu? E aí teve toda essa formação meio que forçosa por causa da sociedade. Não que fosse um desejo real dele. Então, nesse sentido. Agora, se a pessoa é bi, ela tem atração por homens e mulheres e ela, ela passeia por esses dois de uma forma tranquila, ok, eu acho que existe o poliamor também, a pessoa que tem relação com mais de um. Então, hoje em dia, não existe limite para as relações, elas são construídas, né, da maneira que cada um acha melhor para si. Muito bem. Relações abertas, semi-abertas, enfim, o regime, né, da relação é discutido e constituído, né, com, com os parceiros, assim. Então, eu acho que acho que o legal é trabalhar dentro da verdade. Assim, eu não acho legal enganar o outro, sabe? Esconder do outro. Então, se essa relação ela é aberta, ela é de uma forma, eu acho que é mais honesto. Assim, eu hoje tento trabalhar dessa forma, sabe? Eu procuro não enganar parceiro, procuro ser quem eu sou de fato, de verdade, falar sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, as minhas inquietudes também, mas ter essa verdade permeando a relação, né? Então as nossas escolhas elas vão dizer muito sobre nós também. Então não tenho bifobia, até porque eu por muito tempo fiquei na dúvida ali também se eu era bi ou porque eu, né, já tive relação com mulher e quando a minha esposa, né, ex-esposa, terminou comigo, ela também ficou em crise porque a princípio a nossa vida sexual era ativa e não tinha nenhum problema. Para ela estava tudo ok, entende? Então, assim, e mesmo depois de ter me assumido gay e tal, eu já tive relação com mulher também casual, né? Então, assim, eu fiquei também um tempo assim pensando, será que eu sou bi? Será que não sou? Sabe? Mas assim, era uma coisa que passava, né? Não era na mesma intensidade, proporção da minha atração por homem. Então, eu nunca levei isso a sério, assim, o fato de ser bi. Mas também nunca foi para mim um problema, nunca foi um tabu, sabe? Então não tenho bifobia nenhuma e não tem a questão. Eu acho que assim, eu acho que a minha fobia é com a mentira, com a enganação, sabe? Eu acho que é porque eu vivi tanto tempo escondendo quem eu era que hoje eu procuro ser o mais verdadeiro possível, a ponto de querer começar uma relação e já falar um monte de coisa, a pessoa já se assustar e falar, não, não quero você não. Mas assim, eu tento ser verdadeiro e sincero com quem eu estou me relacionando, entendeu? Espero que eu tenha E na conseguido realidade, responder. não, com certeza. E não só ser verdadeiro com o outro, como verdadeiro com você. Porque quando Sim, eu tenho uma transparência, uma clareza de quem eu sou, é como você colocou, eu já chego hoje assustando o outro, olha, é assim, assim, assado, né? Então, a outra pessoa, não, peraí.
né? Porque você já tem isso, né? Então é bacana porque Sabe o que o acontece, outro não Ediane? se sente enganado, né? Depois que a gente tem várias relações, a gente descobre o que a gente não quer mais. Eu posso não ter ainda o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Entende? Então, a partir do princípio que você viveu relações que não é que você experimentou aquilo, algumas até bem tóxicas, né? Com muito ciúme, com muito controle, com muito e eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais viver isso. Então, eu sei muito bem o que eu não quero. Então, quando você entra numa relação e começa a ver sinais daquilo que você não quer mais, você já vamos parar por aqui, não é nada disso, entende? Porque a gente já tem uma maturidade para saber que aquilo não vai chegar num bom caminho. Aquilo não vai levar a lugar nenhum. Então, hoje, as minhas escolhas são mais, eu acho que são mais pensadas, assim, nesse sentido, sabe? Claro, o amor ficou racional para você, agora você só pensa com a cabeça. Não, não é bem assim. Mas você não dá mais lugar para que esse sentimento cresça num ambiente tóxico, em que ele não vai. Sabe aquela terra que está contaminada? Que não adianta Uhum. plantar ali, porque não vai crescer, não vai germinar, não vai ser legal. Então, é por aí. Eu tenho uma pergunta aqui bem interessante que eu acredito que várias pessoas tenham essa dúvida, tá? Que seria como lidar com o julgamento da sociedade em relação a não querer se enquadrar no padrão imposto, né? Eu vou pedir para você colocar, porque a gente tem praticamente 10 minutos aí de acabar, passa muito rápido, né? E essa Entendi. pergunta em relação ao julgamento da sociedade é uma ótima pergunta. Obrigada aí pro Paulo que enviou para a gente essa pergunta. Inclusive, ele já compartilhou aqui nos comentários um pouquinho da vivência dele. Então, agradeço também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como as pessoas encaram esse julgamento que, infelizmente, a gente ainda enfrenta, principalmente vocês ainda encontram movimentos, falas, gestos, né? Até mesmo pela questão mesmo da homofobia. Então, eu gostaria que você pudesse falar com propriedade sobre esse Sim. assunto. Olha, eu vivi, né, como eu falei, num ambiente tradicional, de família tradicional, dentro de princípios e regramentos, em que eu ficava me policiando muito. Sabe aquela coisa? Olha como você senta, cuidado como você fala, cuidado como você se porta. Então, eu fui me moldando, eu fui me forjando a ser aquele modelo hétero, sabe? Tipo, normativo. Até hoje me classificam assim no mundo gay, né? Eu tenho aparência de heteronormativo mesmo sendo gay. Por quê? Porque essa coisa dos trejeitos, do ser afeminado, foi uma coisa que eu fui me controlando e não deixando espaço, não deixando lugar para essa liberdade. Porque quando eu era criança, como eu falei, eu tinha uma voz fina, sabe aquela coisa que o pessoal até posta de vez em quando, fala assim, poste uma foto, você, uma criança gay, sabe? Tipo, que a criança já tem ali todos os sinais de que ela é gay, mas ninguém quer olhar, ninguém quer ver e ninguém quer aceitar, né? Enfim, então, ó, o Marcos está falando que tem 18 minutos ainda, então dá para falar um pouquinho mais. Tem certeza, gente? Bom, ele vai avisar, qualquer Ele coisa ele deve botou pedir aqui, para eu mas se salvar a acabar, live, eu até vou para a gente fazer, eu poder já vou até salvar a live contar, antes de 60 eu vou até minutos. Então, se por contar, acaso desligar, a gente retorna depois para poder é, salvar, tá? mas eu já vou emendar aqui, já vou contar aquela surpresa que eu falei que ia contar no final, porque a gente já está chegando no final para Sim. poder concluir. Mas, assim, com relação a isso, ao modelo que a sociedade espera de nós, eu ainda acho que existe muito isso. Ainda existem, as crianças ainda são muito reprimidas, os jovens, adolescentes, né, estão sendo forjados e moldados a serem o que muitas vezes os pais querem que eles sejam, né? E a sociedade, de uma forma geral. Infelizmente, parece que a gente está voltando numa onda de tradição e de moralismo e de coisas que estão, de novo, trazendo esse peso para as pessoas que são diferentes, para as pessoas que têm uma outra opção, para as pessoas que não querem ser o que a sociedade está dizendo que é para ser. Então, assim, é uma luta, a luta é constante. Eu nem me considero, assim, um cara militante, mas hoje eu estou muito mais aberto
e muito mais à vontade para me aceitar, me assumir. Hoje está fazendo essa live, né? Eu até conversei sobre isso com vocês, né, na reunião que a gente teve ontem. Até tá fazendo essa live, para mim é uma libertação. Poder falar quem eu sou, sabe, tipo, de dar a cara a tapa aqui, né? Eu sei que isso acaba trazendo. Eu estava vendo esses dias na televisão falando sobre grupos extremistas que estão se levantando e se reunindo contra judeus, negros, homossexuais. Eu fiquei horrorizado. Como é que pode uma mentalidade lá de trás, né, da época de Hitler, tá se impondo aqui de novo para a sociedade e a gente sendo massacrado com essa ideia, sabe? Então, assim, eu acho que é um tempo também, eu acho que da gente se levantar, assim, e para defender os nossos direitos. E eu acho que, como eu falei, essa live para mim é libertadora nesse sentido, de eu poder me assumir publicamente, assim, não que eu seja escondido, porque quem olhar lá no meu perfil, inclusive quem estiver assistindo e não me segue ainda, aproveita para me seguir e acompanhar, né, as coisas que eu posto e falo e comento, mas poder falar sobre isso claramente, até postar aqui agora, muito corajoso. É verdade, porque a gente enfrenta ainda um preconceito muito grande da sociedade e pode, de vez em quando aparece hater no meu perfil. Eu tenho mais de 10 mil seguidores que eu fui conquistando, né, com as minhas lives também, com a minha mudança de carreira, enfim. Mas hoje eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas, assim como eu fui ajudado. E aí que entra a surpresa. Quando a Ediane me fez o convite para fazer essa live, eu tinha acabado de me inscrever no curso de psicologia. E eu vou começar a estudar psicologia para poder ajudar outras pessoas e atender outras pessoas. Então, assim, futuramente seremos colegas de profissão. Eu quero poder me dedicar a isso e poder, assim como você, Diane, me ajudou, e eu quero falar isso publicamente, né, fazer essa declaração aqui como profissional, né, o carinho que eu tenho pelo tempo que a gente trabalhou e vivenciou essas experiências, né, de chorar e de rir junto e de poder realmente ser quem eu sou, pelo menos ali naquela salinha, me rasgar e abrir meu coração, né? Então, eu acho que hoje tem essa clareza, assim, de quanto eu fui ajudado pela psicologia e quanto eu quero ajudar outras pessoas. Então, fica aqui, acho que nesse mês, né, o Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental, como é importante a gente trabalhar não só o nosso corpo, né? Hoje a gente vive na cultura do corpo, né? Do corpo perfeito, mas da nossa mente estar trabalhada e da nossa mente estar equilibrada, né? Para a gente poder viver uma vida plena, viver uma vida de verdade, que não seja só de aparência. Então, assim, eu quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo que ficou até o final da live. A gente manteve uma média de 30 pessoas, 30 e poucas pessoas assistindo, e eu realmente ficaram até o final, né? Não sei se para ouvir a surpresa, a curiosidade ficou alimentando. Você realmente, o papo estava muito bom. Para mim foi ótimo, excelente poder estar conversando Sim. sobre isso, porque da mesma forma que me ajudou, eu quero que possa ajudar outras pessoas. Essa questão que você está fazendo, né, Léo, assim, ficou até emocionada porque eu acompanhei, né, como você colocou um pouco do processo. Eu já aproveito aqui para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive a Fernanda Sarruf está aqui colocando, né, que a aceitação e saúde mental são fundamentais. Na quinta-feira eu estarei com ela, tá, porque ela também vai falar sobre o processo da importância da terapia na vida dela, porque ela passou por um quadro, né, de depressão, enfim, e o quanto que hoje ela conseguiu ressignificar isso e ela vai dar aqui o depoimento dela, vai abrir também a vida dela, então isso é importante. Começar o Janeiro Branco, eu não quis começar, não sou eu que eu digo a clínica, tá, gente? Começar com lives que já tem agendadas com psiquiatras, com dermatologistas, com nutricionistas, enfim, com outros profissionais. Eu falei, não, nada melhor do que a gente começar o Janeiro Branco com pessoas que passaram pelo processo e que podem compartilhar o quanto que a psicologia, o quanto que a terapia muda a nossa vida e o quanto que ela transforma algo que a gente acredita que está naquele fundo do poço e é quando a gente vê que não é dessa maneira, né? Então, assim, isso é muito importante
a gente está sempre falando e enfatizando, né, muito essa questão, né? Tem aqui a Ângela, né? Ela está parabenizando, né, a clínica por estar colocando, né, algo muito bom para nós e a sociedade ser melhor mais e mais. Parabéns, né? Outras pessoas estão agradecendo aqui e colocando, né, parabenizando pela tua história. O pessoal está colocando aqui também, né, do autoconhecimento. O Pablo está colocando que ele ficou até final por conta do tema, porque ele já passou e passa por isso também. E algo que é importantíssimo a gente colocar aqui, né, Leonardo, assim, é o quanto que para tudo isso, nós não estamos aqui fazendo uma campanha de A ou B, ser ou não ser. Não, é a campanha do respeito, a questão da empatia, de você olhar para o outro e entender como o outro é e como você é. Não é porque eu não penso o que eu não sinto, que eu tenho que fazer com que o outro seja daquela maneira, né? Então, isso é muito importante a gente colocar aqui para as pessoas, tá? Essa questão da empatia, tá? Eu acredito que hoje está faltando muito isso nos seres humanos, tá? Principalmente nesse momento, como você colocou, desses movimentos radicais que estão vindo. Então, assim, o nosso objetivo da clínica, e acredito que o seu também vir até aqui, é poder que as pessoas entendam a importância de entender sobre sexualidade. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu queria dizer que parece uma bobeira, mas assim, eu acredito muito nos sinais, sabe? Para as confirmações das coisas que acontecem na minha vida. E quando você me fez o convite, eu tinha acabado de me inscrever no curso de psicologia, como se eu estivesse entrando pela porta da frente, sabe? Fazendo uma live como essa, ajudando já as pessoas, mesmo ainda como um aspirante a psicólogo, já poder estar aqui contando a minha história como paciente ainda, né? Mas já ajudando. Eu sinto que o que a gente falou aqui hoje, o que a gente conversou aqui hoje, ajudou quem estava ouvindo e vai ajudar ainda mais, né? E Jane falou que isso vai estar aí salvo e publicado futuramente no YouTube também. Então, assim, E eu o espero... Marcos, o Marcos vai trabalhar aí para a gente, para colocar os principais pontos, né, que você trouxe aqui para as pessoas entenderem E eu acho esse que tema de hoje, essa realmente, discussão nossa, né? acho que assim, a gente tem esse compromisso também como pessoa, como indivíduo, né? E eu acho que como psicólogo, futuramente também, de poder ajudar as pessoas. Acho que a psicologia, ela tem essa preocupação com o outro, né? E eu me identifico muito com isso. E eu acho que é nisso aí que eu tô me calçando para entrar por esse caminho. Sim. E eu agradeço também, né, gente, assim, o teu espaço, né, inclusive eu apontei para você, né, o quanto eu fiquei feliz aí quando você aceitou. Eu agradeço também as pessoas que começaram, né, desde o início até o presente momento aqui conosco, né? Então, isso demonstra o quanto que as pessoas precisam, sim, dessa informação e quanto que muitas pessoas se identificam e se identificaram com o tema da nossa live de saúde mental e homossexualidade, tá? Então, assim, a campanha desse ano de saúde mental é de janeiro a janeiro. Então, a clínica, todas as terças e quintas, nós estaremos com uma live, tá bom, gente? Com algum tema relacionado à saúde mental. Como eu falei, na próxima quinta-feira vai ser com a Fernanda falando sobre a importância da terapia na vida dela. Então, já anota aí, já deixa registrado para você poder estar aqui conosco. Agora, para a gente poder fechar, que eu estou olhando aqui porque eu estou cuidando da hora, tá? Tá Em um acabando, tá minuto, eu acabando. gostaria que você colocasse, né, para os jovens ou para o adulto, o indivíduo que está aí do outro lado nos ouvindo nesse momento, que está começando a descobrir-se agora, o que, que você pode colocar para ele que tenha passado ou que passe ainda por uma sociedade tão homofóbica como nós ainda sabemos que, infelizmente, existe. Tá? Então, eu gostaria que você colocasse isso, né, em um minutinho para as pessoas, né, como lidar com essa sociedade ainda preconceituosa, o que é necessário fazer caso essa pessoa esteja em sofrimento em prol disso. Eu acho que assim é muito difícil vencer isso sozinho, porque é toda uma estrutura, né, muitas vezes familiar, muitas vezes, né, da sociedade,
que te pressiona, que te oprime, que não deixa você ser quem você é. Então, o meu conselho é que procure grupos de ajuda, né? Ou profissionais que possam te ajudar, como eu falei aqui, um terapeuta, um psicólogo, que possa te orientar, que possa te ajudar a se estabelecer como pessoa, a criar sua identidade, né? A construir mesmo quem você é, para que você tenha esse equilíbrio como pessoa, porque aí o mundo inteiro pode se levantar contra você, mas se você sabe quem você é, isso não vai te abalar. É aquela velha história, sabe, que hoje em dia nas redes sociais é muito comum. A pessoa se levanta contra você, fala uma besteira, um hater, você vai lá e bloqueia, você vai lá e exclui da sua rede, você não precisa mais conviver com quem não está te aceitando, está de acordo com você, assim, nesse sentido de aceitar quem você é. Então, hoje em dia, eu escolho as minhas amizades, eu escolho com quem eu quero estar ou quero andar, porque é assim, o indivíduo ele tem escolhas, sabe? E por que eu vou andar com pessoas que vivem me oprimindo, vivem se levantando contra mim, quem eu sou, não aceitando quem eu sou? Eu não tenho porquê. Então, assim, meu conselho para essas pessoas, procurem um profissional, procurem alguém que possa ajudar e siga, né? E me sigam também na rede social, no Instagram, @LeonardoLois. Acompanhe a minha história. E lá tem um link, inclusive, contando a minha história de mudança de carreira para aviação, que é bem interessante, assim. Gente, muito, muito obrigada por essa live maravilhosa, tá, gente? Eu vou fechar para eu poder deixar salva essa live para a gente, tá? Para poder levar mais informação e mais conhecimento às pessoas aí que não conseguiram assistir até o final, que por algum motivo não estão aqui presentes. Então, ó, muito obrigada e não esqueçam de seguir lá no YouTube, tá bom? Tem o canal da Clínica Recanto Psi, vai ficar disponível lá também. E já tem alguns vídeos falando sobre saúde mental já publicados esse mês de janeiro, tá bom, gente? Então, gratidão e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Um beijo, Ediane. Obrigado pelo convite mais uma vez. E até uma próxima também, quem sabe. Tchau. Beijão. Tchau, tchau, gente.